Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de ciências, tá bom? E a gente vai falar aí sobre cuidando do solo. Lá na página 75 do livro de vocês, tá bom? E a gente vai dar continuidade ao conteúdo do mês de maio. Essa daí que é a segunda parte do conteúdo, tá bom? E a gente vai introduzir o conteúdo aqui para vocês, né? Bem aqui falando sobre como o solo se formou. Veja bem, esse conteúdo, essa parte do conteúdo, a gente já tinha trabalhado em uma outra videoaula, tá bom? A gente vai só recapitular algumas coisas e passar adiante no conteúdo. Veja bem, como o solo se formou. Se você observar, a camada de rocha na superfície terrestre, há milhões de anos exposta a variações de temperatura e a ação das chuvas, do vento, do gelo, da água, dos rios, das ondas do mar, enfim, tudo isso aos poucos fragmenta as rochas e provoca vários tipos de transformações. E foi assim, pela ação do intemperismo, tá, que lentamente o solo se formou. E é dessa maneira que está continuamente mudando e cada vez mais se fragmentando e dando origem a novos tipos de solo. Veja bem, queridos, quando eu falo aqui em temperismo, eu já havia falado na aula passada, tá, sobre intemperismo, que vocês sabem que intemperismo é justamente o processo de atuação dos elementos naturais sobre o ambiente, tá bom? Causando grandes ou pequenas mudanças. Mas, de certa forma, a ação de ventos, chuva, da água, dos rios que batem sobre as rochas, por exemplo. Também pelo pisar dos animais em determinados locais, tá? Pelo calor, aquecimento da temperatura e automaticamente em alguns lugares, quando aquece e bruscamente resfria, tá bom? Como no caso dos desertos, que à noite é abaixo de zero e durante o dia são temperaturas altíssimas, tá bom? Então tudo isso aí é intemperismo, é esse conjunto de ações naturais dos elementos que atuam sobre o ambiente. Isso aí é o intemperismo. E veja bem, o intemperismo associado a todos esses processos, tá bom? Formou o solo. Por quê? Porque o solo se formou ao longo do passar de muitos anos. Houve momentos na Terra onde nós tivemos eras de gelo, tá bom? Mas também houve períodos de aquecimento global. Quer dizer, esse aquecimento global que acontece hoje não é uma coisa nova. É uma coisa que sempre aconteceu naturalmente no planeta, tá bom? Ao longo da história. Veja bem, a gente vai passar adiante, mas não poderíamos deixar de mostrar a você, tá, essa imagem de abertura do livro, tá bom? Gostaria muito que vocês, se tivessem com o livro em mãos, pudessem dar uma olhada nela, uma boa olhada, tá bom? E se você olhar aí essa imagem, você vai perceber o seguinte, que há muito tempo atrás, essa foto é uma foto muito antiga, tá? Na verdade, ela foi pintada a uma cena muito antiga, mas essa, tipo assim, ela foi encontrada na França, essa foto, tá? Num período de tempo muito, digamos assim, é uma foto antiga que está em museus. E um período de tempo que ela está retratando aí, bem primitivo, onde da forma não havia tecnologia. Se você observar, o arado aí é manual, tá bom? E o trabalho era todo braçal, só que já tinha uma preocupação com o solo, em reduzir o impacto dos plantios, tá, da agricultura sobre o solo e técnicas que pudessem diminuir esse impacto no solo. Veja bem, já se fazia a rotação de culturas. O que é a rotação de cultura? É quando você separa várias áreas em círculo numa propriedade, cerca aquelas áreas, tá? E, por exemplo, a cada ano você faz um tipo de plantação diferente, sempre deixando um terreno limpo, tá? Tipo assim, um terreno, uma área de descanso no solo. Por exemplo, você vai plantar nessa milho, na outra feijão, digamos, na outra soja, enfim. E aí deixa no meio do espaço, desse círculo, dessa roda de culturas, você deixa o terreno limpo, tipo assim, sem plantar nada, para a terra descansar. E aí no espaço de um tempo, você vai mudando essa rotação de cultura. Por exemplo, na terra que você tinha plantado milho, você já vai plantar feijão, e na que tinha plantado feijão, já vai plantar soja, enfim, até chegar novamente àquela área limpa, que já está descansada para ser plantada. Dessa forma, o impacto no solo é menor, e o solo consegue produzir mais por muito mais tempo. Na página 76,
diz o seguinte: como se formou o solo? Veja bem, o que existe no solo? Nós falamos aí sobre como ele se formou, pela ação do intemperismo, nas demais, sobre as rochas, por exemplo. Tá? Mas o que existe no solo? Por exemplo, para a formação do solo, existe um conjunto de fatores. Por exemplo, no solo há grãos, tá? Minerais, tá? Água, ar, organismos vivos e restos de plantas, folhas, galhos e raízes, animais em decomposição, tá bom? Restos de animais e organismos mortos no solo, animais vegetais, tá? E os grãos minerais são fragmentos de rocha que podem ser classificados quanto ao tamanho em argila, em silt e areia. Veja bem, eu tenho aqui um exemplo de um solo úmico. Veja bem, esse solo, se você observar, tem inúmeras partículas, além de muitas folhas secas em decomposição no solo, tá bom? Ele tem o silt, ele tem areia e tem argila junto, tá? Em porções equilibradas. Tem ossos de animais, enfim, são inúmeros fatores, cascas de ovos, alguns insetos até em decomposição já, entendeu? Isso é um solo úmico, a gente encontrou aí numa mata aqui próxima. Ou aqui, não aqui próximo, um pouco distante, mas assim, numa mata fechada aí. A questão é que é um solo úmico. Existe uma determinada quantidade de areia, de argila e silt nesse solo. Só para você saber, esses três elementos, veja bem, há uma diferença entre eles. No caso da argila, os grãos são bem pequenos, tá bom? Do solo. As rochas se quebram em pedaços muito pequenos. Já no caso do silt, é um grão maior um pouquinho do que a argila, só que é menor do que a areia fina. E tem a areia que você sabe, os grãos são mais afastados. Aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, aqui tem areia, tá? Se você observar, tá? Com a ação da lupa aqui, você vê que há espaços entre os grãos, tá? Então assim, o ar e a água penetram facilmente. E aí o que acontece? Esse solo, ele é poroso, tipo, ele permite a passagem do ar e da água, tá? Mas, por exemplo, ele não é muito apropriado para a agricultura. Por quê? Porque ele, quando a água bate sobre ele, ela leva os minerais que ficam na sua superfície para camadas muito profundas, por causa da porosidade do solo. E aí o que acontece? Ele fica um solo pobre, não é muito bom para a agricultura. Já no caso da argila pura, tá bom? Que é quando tem grãos tão pequenos que eles se colam uns nos outros. O que acontece? Ele não é um solo muito poroso, tá? Se você observar, os grãos são muito próximos a ponto de formar, tá? Bolas bem duras que nem a água consegue penetrar nesse solo com facilidade, tá bom? Se eu botar água aqui em cima, provavelmente ela vai se acumular no topo desse solo. E nós temos também o solo cálcaro, tá? Aí no livro de vocês não fala sobre o solo cálcaro, mas esse solo é resultante da decomposição de conchas no mar, tá bom? Aquelas conchinhas. E, só um detalhe, no interior de cavernas também ele pode se formar. Veja bem, na caverna a água da chuva bate sobre ela, tá bom? E fica gotejando dentro da caverna. Aquelas gotinhas que caem no teto da caverna, elas vêm com o calcário que é retirado das pedras. E aí elas podem secar no teto e formar algumas formações rochosas que eu falei para você na outra aula. Tá? E esse solo aqui, geralmente ele é mais difícil de ser encontrado. Geralmente ele só é encontrado mais próximo a regiões litorâneas, por causa das conchas, tá? Que se formam, que ali os recifes de corais e essas conchinhas são calcário bruto. Tá? E uma vez que se decompõe, torna-se o calcário elaborado. Uma vez que ele é bruto, ele é chamado de calcita, lembrem. E quando ele está elaborado pela natureza, já está sendo devolvido novamente ao solo, ele é o calcário que a gente às vezes pode até comprar ele já elaborado nos supermercados e usar na agricultura para tirar a acidez do solo. Garotos, a gente vai só fechar aí o conteúdo rapidinho, tá bom? Falando aqui sobre os tipos de solo. Veja bem, tem 4 categorias básicas. O solo úmico, que é formado pela a exata composição entre argila, areia e silt, tá? Que é a partícula maior um pouco. Ainda tem restos de plantas e animais mortos em decomposição, tá bom? E é um solo que permite o desenvolvimento das plantas porque ele é bastante poroso, tá bom? Ele é permeável, a água bate e some. Nós temos também aqui, tá bom? Aqui a argila, tá bom? Argila pura, mas tem o barro, que é uma mistura da argila e da areia na quantidade exata. Quando ela é argila pura, assim, ela tem mais argila do que areia, tá bom? E nós temos também a areia pura, tá bom? Essa aqui é uma areia fina, mas assim, há algumas rochas
pedaços de pedra ainda nessa areia. E nós temos aqui também o solo cálcaro, que na verdade esse solo cálcaro, ele recebe alguns nomes, tá bom? Só para você saber, ele pode ser calcário, cálcaro, ou no caso calcário ou cálcaro, tá? O solo de calcário. E tem o úmico, tá bom? Que pode ser humoso, umífero e ainda solo orgânico. Qualquer nome você pode se referir. Garotos, era só isso que eu queria falar para você, tá bom? Nessa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido suprir aquelas dúvidas que podem ter ficado, tá bom? A principal base desse conteúdo era justamente falar sobre os tipos de solo. Então assim, eu espero que vocês tenham compreendido direitinho. Essas aqui são as 4 categorias básicas. É claro que no livro de vocês não fala sobre o calcário, tá? Mas assim, falamos aqui para você que você possa entender quais são os 4 principais tipos de solo. É claro que existem outros, mas vocês verão adiante em outras séries, tá? Falando sobre outros tipos de solo. Os principais são esses, eu espero que vocês tenham entendido. E até a próxima videoaula de ciências. Só um detalhe, a atividade, como vocês puderam ver aqui, não está relacionada. Por quê? Porque essa é só a primeira parte do conteúdo, ou melhor, é só a segunda parte do conteúdo de maio, tá bom? Mas nós não fechamos o conteúdo ainda. Então só quando eu fechar o conteúdo total, quando eu concluir ele total, é que eu envio a tarefa para vocês, tá bom? Então um abraço para vocês e até a próxima videoaula de ciências.